Pull down é o único exercício que trabalha a dorsal sem trabalhar o bíceps. Mas existem 5 erros que as pessoas normalmente cometem e acabam perdendo o trabalho da dorsal. Esse exercício, ele tem essa peculiaridade de trabalhar a sua dorsal e não trabalhar o bíceps pelo fato dele não ter a flexão de cotovelo. E também por ele ser um exercício uniarticular ou monoarticular, se você preferir. E quando a gente fala dessas características, elas são muito importantes para compor um treino ideal. E é muito importante você se atentar a alguns detalhes desse exercício. Primeiro, você pode fazer com corda ou até com barra e você vai definir o que é mais confortável para você. Você vai segurar ali a corda, percebe que eu estou um pouco afastado da polia. E aí você vai notar até que o afastamento que eu estou agora, eu já tiro lá o peso do apoio. Eu estou com os 2 pés aqui paralelos, exatamente para me dar mais conforto. O joelho flexiona um pouco. E quando o joelho flexiona, o quadril também. Eu quero que você perceba como que eu estou entrando numa postura sólida. Agora eu coloquei o tronco um pouco inclinado. Eu fiz toda a base do exercício. Eu tenho toda uma posição agora que é a mais sólida possível para que eu consiga fazer o exercício da melhor forma. E agora a gente vai para o nosso primeiro erro. Quando as pessoas fazem ele, normalmente elas tendem a arquear a sua coluna. Com isso, eu acabo perdendo o trabalho da dorsal, porque o movimento fica mais curto. E concorda comigo que eu estou jogando o trabalho no meu abdômen, ó? Não é um exercício de abdômen isso aqui? Ou seja, quando você cria essa compensação, na verdade, o que você está fazendo é tirando o trabalho da dorsal e colocando o trabalho no seu abdômen. E muitas vezes isso acontece e as pessoas nem percebem. O que a gente precisa fazer aqui para que você tenha um trabalho maior nas suas costas e mantendo uma postura mais encaixada? Deixa o peito para fora e se atente a permanecer desse jeito. Então você traz e você volta mantendo esse peito para fora. Se você descuidar, o que pode acontecer? Olha como que o peito entra, ó. E aí a gente já tem todo esse lado que eu falei, que você vai perder trabalho dessa dorsal. O nosso segundo erro, a cada 10 pessoas que fazem esse exercício, 8 cometem ele. A gente vai falar do balanço. A pessoa até encaixa toda a postura, até fica aqui toda sólida, mas ela faz isso, ó. Ela dá um impulso para puxar. O que está acontecendo ali? Toda uma mecânica para deixar o exercício mais leve. E lógico, com tudo isso, menos trabalho muscular. O que eu quero que você faça? Eu quero que você estabilize a carga e puxe novamente, ó. Eu estabilizo ela e trago de novo. Eu não crio um efeito chicote para fazer com que o exercício fique mais leve. Não, eu desacelero a fase que eu tô deixando ela voltar e eu volto com ela. Então percebe que não é um chicote, e sim um controle desacelerando e um controle trazendo de volta. Isso vai aumentar demais o trabalho da sua dorsal. O terceiro erro da nossa lista, se você cometer ele, simplesmente você vai ter menos trabalho muscular e menos hipertrofia. A gente vai falar do encurtamento dessa fibra. O exercício, a proposta dele é que você encurte o máximo possível da fibra e você alongue ela depois. Tem para minha postura, minha base, tudo certo. Eu puxo até aqui e já volto. Isso é extremamente comum. E aí você vai falar assim, Larson, mas o exercício tá certo. Trouxe até aqui, não foi? Olha até onde eu conseguiria levar. Então, ó, eu trouxe até aqui e já estava voltando. Mas eu consigo encurtar mais essa musculatura. Eu consigo todo esse arco de movimento e todo esse encurtamento dessa fibra. Com isso, a gente eleva a musculatura porque a gente chama de insuficiência ativa, que é um ponto que ela tem muita dificuldade de trabalhar. Logo, o trabalho muscular é muito maior. Consequentemente, você vai ter mais estímulo à hipertrofia. O quarto erro da nossa lista, na verdade, não é um erro, porque as pessoas ensinavam assim antes. Mas eu considero um erro porque eu ensino de uma forma diferente, mano. Você pode estar cometendo esse erro e perdendo o trabalho muscular também. Quando a gente pensa num exercício, seja ele qual for, a proposta é a gente encurtar o máximo possível e alongar o máximo possível. Como que as pessoas, os professores, ensinavam esse exercício antes? Pediam para você trazer a corda e voltar somente até o ponto em que o meu braço ele fica na linha do meu ombro, ou seja, completamente paralelo ao solo. Por que se recomendava dessa forma? E algumas pessoas ainda fazem isso. Porque assim você não corre o risco de deixar a musculatura descansar, deixar a musculatura perder tensão. Quando eu chego no final aqui, ó,
Se eu relaxo aqui, a musculatura relaxa. Se eu deixo ela aqui embaixo, eu mantenho ela tensionada. Aí eu te faço uma pergunta. Se eu deixar esse braço subir um pouco mais e chegar num ponto máximo em que eu não perca a tensão, eu tenho um pouco mais de ângulo de trabalho muscular, a musculatura alonga um pouco mais e, consequentemente, eu estimulo mais a hipertrofia. O que eu quero de você? Você vai precisar ser sagaz aqui, mano. Ó, chegou na postura, eu quero que você encaixe a postura com essa inclinação, que ela vai ajudar nisso também, e deixe o braço chegar num ponto que ele relaxa. Chegou num ponto que ele relaxa, você vai trazer um pouco. Percebe que o meu braço ele tá inclinado para cima? Ou seja, ele tá num ângulo, vamos dizer assim, mais aberto do que aquele de deixar o braço na linha do ombro. E aí você vai trabalhar dali para baixo. Ó, sempre prestando atenção para não perder tensão na dorsal. Você tem um exercício mais otimizado pelo fato de estar conseguindo explorar todo o arco de movimento sem perder tensão, consequentemente sem perder o tempo sob tensão, que é uma das variáveis importantes de você controlar para ter o máximo de estímulo e hipertrofia possível. No nosso quinto erro, você vai simplesmente perder trabalho muscular. Você vai diminuir a intensidade de trabalho que está chegando no músculo. Quando eu penso no meu braço, eu posso chamar ele de braço de alavanca. Quanto maior a alavanca, maior o trabalho que chega na musculatura. Quanto menor a alavanca, menor o trabalho que chega lá. Logo, se eu flexiono o cotovelo, eu diminuo a alavanca. Se eu estendo o cotovelo, eu aumento ela. O que muito acontece? Principalmente pelo fato de uma fadiga que tá vindo acontecendo no decorrer da série mesmo. Como é que está o meu cotovelo agora? Ele tá praticamente estendido até o final, né? Ó. E eu recomendo que você deixe ele sempre um pouco flexionado. Mas conforme a série vai avançando, o que pode acontecer? Percebeu que meu cotovelo está flexionado agora? Olha o quanto que mudou, o quanto que eu comecei aqui e eu fui flexionando ele porque eu estou me sentindo cansado. Olha como é que ele está agora. Ou seja, eu reduzi absurdamente a minha alavanca pelo fato da fadiga. E quando a gente pensa nisso, você está tirando o trabalho muscular. Eu prefiro que você mantenha a alavanca do tamanho ideal e você leve a musculatura até a fadiga ali e controle tudo isso. Porque senão, você vai começar a fazer o quê? Reduzir a alavanca simplesmente para deixar o exercício mais fácil. E às vezes, para não falar que sempre, você poderia continuar com a alavanca maior e ter mais trabalho muscular. Então, para você ter o máximo de aproveitamento desse exercício, a gente vai fazer o seguinte: você vai deixar os seus pés afastados de uma forma que te dê uma base sólida. A flexão de joelho e de quadril, elas acontecem e você deixa aqui nesse momento todo um tronco sólido, inclusive com uma leve contração de abdômen. Você vai trazer a corda em direção ao seu corpo até chegar no máximo que você puder e sempre estufando o peitoral para manter a postura. Vai alongar o máximo que você pode, mantendo a postura, você traz de novo e aperta ao máximo, explorando todo o arco de movimento e colocando esse músculo para trabalhar muito e sempre com movimento também controlado, exatamente para você direcionar tudo para ele. Agora a gente vai colocar a dica do Lala para você intensificar ainda mais. Quero que quando você puxe, você vai empurrar a corda para baixo e para trás e vai subir o peitoral. Então, ao invés de só fazer isso, que já tá bem legal, você vai fazer isso, ó. Eu vou jogar a minha mão para baixo, para trás e o peitoral para cima. É impressionante como o trabalho muscular aumenta muito, uma coisa que é muito sutil. E agora que você está fazendo esse exercício perfeito, você precisa desse aqui, ó, o pull em frente, que é o melhor exercício para costas que existe. E nesse vídeo você vai aprender a fazer ele da forma excelente e ter o máximo de trabalho das suas costas. E esse vídeo está saindo antes para todos os membros do canal. Então, se você não é membro, você está assistindo depois de todo mundo, mano.